Dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance em mais esta manhã que Ele nos concede. Nesse instante, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração, a fim de que nós possamos, então, de alguma forma, nos submeter à verdade do Evangelho de maneira solene. Então, por favor, quem está com a oração, nos apresente diante de Deus. Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, te damos graça porque o Senhor nos despertou mais uma manhã para ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor venha ser com o pastor Cícero, que irá conduzi-la, ó Pai, que o Espírito Santo o conduza cada dia mais. Amém. Que nós que somos ouvintes, ó Pai, possamos também ser praticantes da mesma. Que a Tua luz, Tua graça possa estar com todos aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa administrar cura, se for conforme a Tua vontade e a necessidade de cada um de nós. Amém. O Teu poder, a Tua luz, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, voltando ao texto do Evangelho de Mateus, e agora especificamente o capítulo 7, o versículo 6, este único verso que nós vamos nos submeter nesta manhã. Esta é uma verdade bastante solene que aqui se apresenta. O Senhor Jesus nos convida a atentar para estas singularidades e uma frase, às vezes, bem deslocada, né, da compreensão do cristianismo. Então, assim como tenho feito nas demais vezes que nós nos encontramos, sempre procuro encontrar uma palavra que pudesse designar e, ao mesmo tempo, ou resumir, ou então exteriorizar de maneira bastante sintetizada aquilo que, de fato, o texto quer referir-se. Não será diferente em relação a este verso. Ponho como, então, ponto de referência para este verso a palavra escolhas. E aí nós vamos atentar para o que, de fato, Jesus aqui está nos ensinando. Venha, portanto, mais perto da Bíblia comigo, Mateus capítulo 7, versículo 6, e Jesus diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Bem, de antemão, a gente, de alguma forma, se questiona, né? Como que foi Jesus usar essas expressões? Porque, à luz de sua significação imediata, podemos entender que elas, então, têm um sentido bastante impactante, até, de certa forma, expressões que são de retaliação, ou retaliação, melhor, e, ao mesmo tempo, podendo ter um sentido de exclusivismo. Então, seria este o sentido que Jesus estava dando? De que a igreja deveria se tornar exclusivista? Seria o sentido, portanto, de estar agindo com retaliação? Ou seja, sofre os golpes e, então, agora está no momento do que aquilo que a igreja tem, ela, então, não compartilha para ver o seu inimigo, os que estão de fora, como tratar os que estão fora do círculo da igreja, deixando-os, então, morrer à míngua, ou suportarem todas as cenas dos juízos que estão por vir. Bem, se este é o sentido que muitos aplicam, eu gostaria de dizer-lhes que estão completamente equivocados. Não é isto que Jesus viera ensinar. E, se o fosse, teríamos uma dificuldade tremenda de compreender o amor de Deus num instante acolhedor e, no outro instante, então, eu diria exclusivista. Bem,
é necessário que a gente atente para estas palavras dentro do seu contexto. Não percam de vista que Jesus estava cercado de pessoas que tinham outros interesses em ouvi-lo, né? E não para segui-lo, mas exatamente para tirar algum tipo de deslize da parte de Jesus, a fim de que tivessem motivos sobejos para que a condenação, assim como eles tinham promovido, desde o início, você não pode esquecer que desde os primeiros dias da infância de Jesus, desde o instante singular que ele, portanto, vem sofrendo perseguição. Então, seria este o momento que Jesus estaria agora colocando a punição para as demais almas penitentes e, então, arraigadas completamente no pecado? Quero, de antemão, frustrar todos esses pensamentos, porque aqui não é o que, de fato, ele está dizendo. É verdade, no entanto, que ele estava cercado de pessoas que não eram interessadas em suas mensagens, mas mesmo estas, envolvidas em seus diversos pecados e com posturas adversas em razão ao que, de fato, o cristianismo propunha a partir, então, deste sermão de Jesus, que a graça transformadora de Cristo era superior a todos estes limites. Eu vou citar logo à frente um pouquinho mais duas personagens cheias de mazelas e que então o evangelho as transformou. Portanto, a ideia primeira que aqui está sendo exposta, de que isso se refere a uma forma de retaliar aqueles que não são, de fato, submissos a Deus e, diante disto, merecem ser punidos e que o cristianismo oculte dessas pessoas a bênção da transformação e da verdade, isto não goza exatamente do princípio que norteia o Evangelho. Daí, esses que tomam esse texto com esta forma, então, de exposição, desconhecem completamente o Evangelho. Antes de avançar um pouquinho mais nas exposições aqui, eu gostaria de convidar-te para vir comigo ao livro de Provérbios, no capítulo 9, porque há algo similar aqui ao que se impõe em Mateus capítulo 7, verso 6, Provérbios capítulo 9. Venha comigo, portanto, mais perto da Bíblia e veja o que nós encontramos neste verso. Provérbios capítulo 9, versículos, então, neste instante, 7 e 8. Mais perto da Bíblia, por favor, Provérbios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Ora, o sentido aqui é similar, porque, observem, vamos fazer o confronto entre os provérbios, aqui postos por, então, Salomão, 9, versos 7 e 8, e, então, o que Jesus se refere neste texto de Mateus, capítulo 7, verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. A pergunta que nós temos de nos fazer é o seguinte: ora, porcos não comem pérola. Então, o que se representa essas expressões dentro, então, do contexto aqui? Que representa os porcos? Que representa as pérolas? Ou que representa, inclusive, cães e santos? Observem que nós temos, portanto, dois animais aqui expostos, cães e porcos, e nós temos, então, portanto, santo e pérola, e nós temos aqui
outro aspecto interessantíssimo, que é exatamente pisar com os pés, e aí vejam, voltando-se, vos dilacerem, para que não se pisem com os pés, desculpe, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. E aí vem o detalhe, pisar o que com os pés? Observe que a explicação que se encontra para que não se pisem com os pés, essa explicação, porque está, portanto, aqui como sendo uma oração, o que a gente chama explicativa, ela está a referir-se às pérolas. Então, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés. Então, não tem a ver com comida, que seria lançada aos porcos, esse é o primeiro ponto. Não tem a ver, portanto, com dar para os cães o que é santo. E aí seria, portanto, alguma comida que, de alguma maneira, tivesse sido abençoada e o que sobrou, alguém, portanto, lançou para os cães? Não é isto. Quando o provérbio, portanto, 9 versos aí 7 e 8, nos trata da mesma verdade, nós podemos, portanto, compreender que tem a ver em tratar com pessoas, lidar com pessoas, pessoas que têm composturas, então, bastante agressivas. E é a estas composturas que deveríamos estar atentos para, então, não as inflamar e, ao mesmo tempo, termos aí o que se chamaria de um retrocesso e, ao mesmo tempo, consequências advindas da parte destes que não são sensíveis à verdade do Evangelho. Pérolas, aqui em Mateus, refere-se, portanto, àquilo que é verdadeiro, aquilo que está sendo levado como algo valioso, mas que, de alguma forma, não é absolvido por estes que têm esta compostura de serem agressivos, mentirosos, covardes e, ao mesmo tempo, desrespeitosos. Então, lançar aquilo que é santo para pessoas que têm este tipo de compostura, então, cães e porcos aqui, atrela-se, ou melhor, cães e porcos aqui, atrelam-se ao comportamento de pessoas. Estes, então, animais aqui retratados estão, na verdade, a explicarem a natureza de determinadas pessoas e que elas, por terem, portanto, tais composturas, deveríamos, então, estarmos isentos e um pouco mais distante dessas pessoas, de forma que não atente para o oposto. Não é negando-lhe o Evangelho, é diante do comportamento, da vida, portanto, como elas escolheram desenvolver, que não deveríamos fazer repreensões, porque essas repreensões podem trazer ainda mais animosidades, distanciamento. Então, não é falando para a prostituta que ela é prostituta que ela será transformada. Não é falando para o assassino, dizendo que ele é assassino, que ele será transformado. E essas duas expressões que eu usei, prostituição e assassinato, elas estão atreladas a dois personagens no Novo Testamento que muito vão nos ajudar a entender esta compostura. Venha, portanto, comigo ao Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 8, especificamente. Evangelho de João, capítulo 8. Você sabe que eu tenho um texto explicativo sobre este episódio aqui, sobre a mulher adúltera. E aí vem um detalhe bastante aqui forte, né? Quem é esta mulher? Né? Quem ela, então, aqui se refere? Bem,
Como tem o texto, eu não vou cair, portanto, de estar explicando o que eu já expliquei, porque também está aí no canal A Fé Se Explica. Não é? Mas é interessante que, exatamente neste ponto em particular, nós temos uma personagem com vida bastante desequilibrada moralmente. Pega no flagra, né, que poderíamos assim dizer, levada perante Jesus, e esta personagem em particular é acusada de adultério. E os algozes, então, de Jesus, agora passam a dizer-lhe o que então, retornando à frase, né? Os algozes de Jesus passam, portanto, a dizer o que deveria ser feito com esta mulher. E aí exigem de Jesus, agora sim, que ele se posicione. E retrucam que, na verdade, há uma norma que precisa ser exercida. E a norma era de que quem fosse apanhado em adultério, de acordo com o que Moisés havia estabelecido, deveria, então, sofrer a pena capital de, então, morte por apedrejamento. É verdadeiro que isso, de fato, está estabelecido na norma. O grande detalhe é que nós não temos uma cena no Antigo Testamento que demonstre que alguém, portanto, tenha passado por esse tipo de punição. E aí, esses que se veem como santos, tá, intocáveis e inerrantes, exigem que Jesus se posicione. E você sabe que Jesus, então, exterioriza a sua posição e tornou-se clássica a ideia de que um a um passa a deixar, desde o menor ao maior, o ambiente, e então, a afligida não é, de fato, apedrejada, mas totalmente transformada. Tomo este episódio para dizer-lhe de maneira muito solene de que há pecados que têm impactos sociais e que esses impactos são difíceis de serem corrigidos, do ponto de vista da memória, do ponto de vista do que fica o fato, o episódio em si, gravado na memória do que a gente chamaria, portanto, na memória comum, a memória social. A pessoa pode estar transformada, mas os seus eventos, os seus episódios permanecem sempre enraizados na mente, então, do povo. Esta senhora saíra transformada, saíra totalmente renovada pela pessoa de Jesus. Mas, e a mente dos que lá levaram-na perante Cristo? Esta é a situação que eu gostaria que você atentasse para Mateus capítulo 7, verso 6. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, neste verso de Mateus, na combinação que eu estou fazendo com este episódio de João capítulo 8, é de que existem pessoas que, por mais que vejam o poder do Evangelho e a transformação de vida de pessoas, elas não se convencem. Elas não estão dispostas, portanto, a cederem. O Evangelho tem poder para transformar adúltero, prostituta, em pessoas dignas dentro de uma sociedade. Mas, para transformar a mente das pessoas que tomaram as informações do mesmo episódio, é o mesmo poder. Todavia, há pessoas que não querem ser transformadas. É isto que aqui caracteriza cães, é isto que caracteriza porcos. Tem a ver com uma compostura mental, um estado de, então, viver, que as pessoas nunca se submetem, e é verdadeiramente isso que eu estou dizendo, nunca se submetem à transformação. Elas sempre estarão enraigadas e enrijecidas a sua mente naquela desgraça, e ela jamais, portanto, abre espaço para o Espírito de Deus atuar e transformá-lo. Não existiria pecado que o poder de Deus fosse, portanto, inoperante para transformar este indivíduo em uma pessoa digna. Não existe. Se
a decisão da parte da pessoa não interferir-se. O que eu estou dizendo é que Deus não pode transformar quem não quer ser transformado. Esta é a questão de Mateus capítulo, portanto, 7, verso 6. Jesus está dizendo, em outras palavras, que existem situações e pessoas que não querem. E não adianta você exteriorizar o que elas estão envolvidas. Se, então, em adultério, se em roubo, se em hábitos, portanto, de tabagismo, não importa. O que você disser, apresentar raciocínios, verdades da ciência, o impacto na vida de outras pessoas que foram carcomidas pelo tabagismo, ou então pelo, eu diria, a prática do alcoolismo, você pode apresentar-lhes todos os fatos, mas elas estão enraigadas, e aí seria lançar, por exemplo, em rosto essas pessoas as suas dificuldades, e se você o fizer, mais ainda elas se tornariam agressivas, porque o único poder capaz de transformar seres humanos é o poder do Evangelho. Não tem a ver com aconselhamento pastoral. Isto é o que a gente chama, portanto, de uma cereja diante do bolo. O bolo é o Senhor. A cereja não tem muita influência ali. Hoje você dá um conselho para alguém, ela está bastante satisfeita com o conselho, amanhã não está seguindo nada do que foi exposto. E por quê? Porque não é poder de transformação. Poder de transformação, dinamis, né? A expressão aí usada em Atos capítulo 1, verso 8, né? Recebereis poder, é do Espírito de Deus. Né? O nosso amigo Espírito Santo, ele transforma. Mas se as pessoas assim se submeterem, a outra personagem no Novo Testamento, enraigado, portanto, na vida de pecado, de assassinato, é o caso do destemido Paulo. Você se lembra que a vida de Saulo de Tarso era uma desgraça para o território, na visão, portanto, dos judeus sendo perseguidos, e quais deles especificamente? Os que haviam aceito a Jesus como Salvador pessoal? Paulo se tornou, portanto, um perseguidor agressivo, assassino. Ele, quando descreve de seus próprios pecados, dá dó de ouvir o que ele, então, fazia com os que haviam aceito a Jesus. Mas observe, reitero, a mulher apanhada em adultério e, então, o assassino Saulo, observe que estes pecados fortes, destrutivos, que levaram famílias a serem destruídas, uma pelo lado social, do ponto de vista de afetar casamentos e, então, moral de seres humanos, a outro de tirar a vida de muitos inocentes, mas o Evangelho os alcança. E ao, então, alcançar a estes, nós temos, então, condições de dizer-lhes que, de fato, o poder de Deus sobre situações adversas é superior, desde que a pessoa seja humilde. Olha as duas personagens. A mulher, apanhada em adultério, permaneceu a sós com Jesus, depois que todos saíram. E Jesus lhe deu o recado. Ide e não peques mais. Ou seja, não realize as mesmas cenas que vinhas realizando. Ela agarra-se a essa verdade e o poder do Evangelho a torna em uma nova personagem. Ela. Mas os episódios, os fatos, tudo isto, senhores, senhoras, permanecem não no imaginário popular, mas permanecem na mente das pessoas. E isto o Evangelho não pode corrigir, não pode fazer na vida dessas pessoas aquilo que elas não desejam, que é a transformação de outorgar ao semelhante, ao outro, perdão, convivência, amizade em Cristo Jesus. Não estou dizendo que a mulher que se tornou traída por esta que foi apanhada em adultério, agora tem de desenvolver relacionamento de amizade com esta. Não é isto que o Evangelho requer. É que tenhamos um relacionamento do qual, portanto, não afetemos a nós mesmos ao atribuir para a pessoa que foi transformada como se nós tivéssemos o dom de avaliar que ela não está transformada, que ela, portanto, não merece os céus. Então, Cristo está tentando corrigir, neste versículo, esta compostura de gente
que têm situações, de fato, agressivas, o seu comportamento não é adequado, e não adianta lançar-lhes em rosto o que eles praticam, porque não é assim que o evangelho funciona. E é poder de Deus que transforma. Mas o outro lado, isso significa a quem vai recepcionar o evangelho, esta pessoa tem de estar disposta a ser mudada. Então, nós que estamos levando o evangelho, devemos ter esta condição de não lançar em rosto o pecado das pessoas. O pecado é chamado pelo seu nome, ou seja, é adultério, é fornicação, então, desrespeito ao nome do pai e da mãe, é desrespeito ao nome do pai e da mãe, é negar o nome de Jesus, é negar o nome de Jesus. Então, o nome do pecado e não o nome do pecador. Mas, ao dizer isto, dizemos diante, portanto, da compostura já de ofertar-lhe a Jesus. Porque lançar em rosto o que as pessoas fazem é lançar para os porcos, é lançar para os cães, e aí as coisas são pisadas e não recepcionadas. Daí a ideia de que existem pessoas de que o evangelho não vai alcançá-las é verdadeiro. Eu diria, esta melhor compreensão é verdadeira, que existem pessoas que o evangelho não irá alcançá-las. E por quê? Porque precisam se submeter, ser humildes de reconhecer que estão com problemas. E quando elas não têm esta compostura, o evangelho, portanto, não tem impacto. Por isso, seria lançar fora aquilo que poderia ser utilizado para quem, de fato, tem esta sensibilidade. Porém, agora vem a conclusão. Cuidado para não atentar de que você é quem avalia. Fulano tem muitos pecados, não vou levar o evangelho para ele. Cuidado, não é assim que está sendo dito aqui, e nem é assim que Jesus está nos ensinando. Está sendo dito o seguinte: quando, ao nosso olhar, vimos pessoas carcomidas por níveis de pecados assustadores, levamos o evangelho, mas já com certa reserva de que se ele não aceita, nós vamos lançar em rosto, portanto, o que eles estão praticando, é lançar fora o que poderia ser usado dentro. Portanto, não jogue fora as verdades do evangelho achando que o poder do evangelho é que é menor. Não é isto. É que existe uma regrinha básica no cristianismo. E essa regrinha é o seguinte: Deus só pode salvar quem quer ser salvo. Entende isto? Ele não pode mudar quem não quer ser mudado. Metanoia é exatamente a exigência. É necessário que as pessoas se arrependam. E se elas não se submetem a isto, não adianta, portanto, o poder do evangelho, porque o poder do evangelho não vai além do desejo da pessoa. Tomando o personagem Saulo, o poder do evangelho via por trás daquela alma sofrida, destrutiva, abandonada, carcomida e até, de certa forma, atrevida, alguém que poderia ser transformado. E no convite direto, Saulo diz: Senhor, quem és? Jesus dá-lhe o recado, ele aceita. A mulher apanhada em adultério, igualmente. Ela, portanto, responde apenas uma frase de Jesus: alguém te acusou? Aonde estão os teus acusadores? Ninguém mais, Senhor. Então, ali o coração se abre. Você entende o que é poder do evangelho? É isto. As pessoas precisam responder. Quando elas não respondem, Mateus, capítulo, portanto, 7, verso 6, elas serão aqui tratadas e se pondo como alguém que pisa com os pés. E aí voltam-se contra nós mesmos para nos dilacerar ou tentar fazer. Né? Voltam-se contra nós mesmos com o objetivo de nos dilacerar, destruir, porque os seus pecados foram expostos e muitas pessoas não estão dispostas a aceitarem o poder do evangelho. Por isso, por fim, ao levarmos o evangelho, cuidado para que então não seja juiz na vida das pessoas. E se elas não aceitam, tome muito cuidado para também não estar expondo a vida delas, porque elas podem se tornar perseguidoras de você
em razão de sua própria compostura inadequada. Que Deus te ajude, e a mim também, a entender que evangelho é poder de Deus, mas para aqueles que se submetem. Ao contrário, nós não devemos, portanto, estar perdendo tempo com aqueles que não aceitam. Que o Senhor te abençoe. Eu desejo, igualmente, a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que Tu nos dês sempre entendimento, Senhor, disposição a acompanhar as verdades de maneira solene, sem nos permitir nos desviar daquilo que de fato nos ajuda a compreender que todos os seres humanos têm a sua chance e têm também a liberdade de escolha, mesmo que estas não estejam em direção a Ti, escolhem igualmente. E Tu respeitas estas decisões, embora com os olhos lacrimosos, e assim, Senhor, sabendo exatamente de que muitos perderão a pérola de grande valor, Cristo Jesus. Mas eu te suplico que nos dês também sensibilidade e entendimento para que não possamos agir pela força do punho ou da voz, mas unicamente pelo teu poder, ofertando a graça do Evangelho, mesmo aquelas almas que estão carcomidas pelo pecado, deixando que a obra singular do nosso amigo Espírito Santo seja realizada, levando as pessoas ao arrependimento. Eu te suplico, Senhor, que estas verdades nos circundem, nos dê um dia em tua companhia. Suplicamos esses favores no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.